Black Lives Matter. Vidas negras importam. Don't forget. Não esqueçam. Black Lives Matter. Em 2020, em meio à pandemia da Covid-19, tivemos mais uma vez que levantar a plaquinha contra o racismo. Nas redes sociais, por exemplo, era possível ver inúmeras manifestações que condenavam o episódio acontecido em 25 de maio de 2020, data em que o americano George Floyd foi morto por policiais brancos em Minneapolis, nos Estados Unidos. Após circular nos meios de comunicação e nas redes sociais um vídeo em que mostra George Floyd imobilizado pelo pescoço durante 8 minutos, mesmo depois de dizer mais de uma vez que não conseguia respirar, uma onda de protestos começou nos Estados Unidos e percorreu o mundo. Nas ruas, além de pedir o fim da violência policial contra os negros, os manifestantes gritavam e seguravam placas com a frase Black Lives Matter. Diante desse contexto, a frase Black Lives Matter se tornou muito significativa no Brasil. Tomou conta das redes sociais, dos nossos stories e de muitas discussões. Mas, ao mesmo tempo, inúmeras pessoas me questionaram o porquê a frase ser Black Lives Matter e não Black Lives Matter, já que em inglês vida é life e não life. E é por isso que o English for Famous de hoje traz para você tudo sobre a construção da frase Black Lives Matter. English for Famous. Pois é, galera, vamos desvendar agora o mistério da frase Black Lives Matter. Primeiro, vamos fragmentar as palavras. Primeiro, nós temos black. Black significa preto, portanto, trata-se de um adjetivo. Lembrando o seguinte, que adjetivo é toda palavra que caracteriza o substantivo. Por exemplo, em português temos umas palavrinhas pobre, bonito, feliz, carinhoso, inteligente. Em inglês funciona da mesma forma. Os adjetivos caracterizam um substantivo. Por isso nós temos black, preto, e lives, vidas, vidas negras. O black está caracterizando o substantivo vidas. E um detalhe importante para vocês em relação à língua inglesa quando se trata de adjetivo. Diferente do português, o adjetivo ele sempre vem antes do substantivo. Por exemplo, enquanto em português nós falamos céu azul, em inglês a mesma frase seria blue sky. Enquanto falaríamos em português carro vermelho, em inglês falamos red car. E em português, enquanto falamos menino alto, em inglês nós falamos tall boy. Então o adjetivo sempre vem antes do substantivo na língua inglesa. Por isso, black vem antes de lives. E agora vamos para a palavra lives, que é o plural de life, que significa vida. Não é isso mesmo? Então, lives é um substantivo. E o que é substantivo, Michele? Substantivos nomeiam seres, lugares, objetos, ações. Por isso que live é um substantivo. E aí nós temos alguns exemplos para refrescar a memória. Semas é um substantivo que está nomeando uma escola. Michele é o nome de uma pessoa. Juazeiro, de uma cidade. Dom José Rodrigues, de um bairro. Cachorro, o nome de um animal. E assim por diante. E para entendermos por que o plural de vida é lives, nós precisamos entender como é que funciona o plural dos substantivos em inglês. Em geral, acrescenta-se S ao singular, ou seja, no final do substantivo. Por exemplo, dog, dogs, problem, problems, cat, cats. Em inglês,
Outra forma de fazer o plural dos substantivos é acrescentando ES ao final dos substantivos terminados em algumas letras, como é o caso das palavras que terminam com S ou SS. Um dos exemplos para vocês aqui é bus. Bus, que significa ônibus, o plural fica buses. E class, que significa classe, como terminou em S, o plural fica classes. Palavras que terminam em SH e CH também recebem ES. São os casos da palavra dish, que significa prato, e o plural vai para dishes. E church, que significa igreja, e o plural fica churches. Palavras que terminam em Z também recebem ES, que é o caso da palavra quiz. Quiz, que significa exame, enigma. Só que tem um detalhe. Nas palavras que terminam em Z, nós dobramos a consoante e depois é que acrescentamos ES. É o caso de quiz. Observe que nós dobramos o Z, ficaram 2 Es, e acrescentamos ES ao final da palavra. Palavras terminadas em X também recebem ES no final da palavra. É o caso da palavra box, que significa caixa. O plural de box é boxes. Mas tem uma exceção, que é o caso de ox. Ox significa boi em inglês. O plural é oxen. Nesse caso, é um plural irregular. Ele não está seguindo a padronização, o padrão de que toda palavra terminada em X acrescentamos ES. Alguns substantivos terminados em O também recebem ES no final. São os casos da palavra potato, tomato e hero. Potato significa batata. O plural fica potatoes. Tomato significa tomate e o plural fica tomatoes. Já hero significa herói e o plural vai para heroes. Os substantivos terminados em Y têm uma forma especial. Uma não, duas formas. Na verdade, a gente tem que analisar. Se o substantivo que terminou em Y, antes dele vem uma vogal ou se antes dele vem uma consoante. Se antes dele vier uma consoante, como é o caso da palavra city, que é cidade, nós tiramos o Y e acrescentamos IES, ou seja, o plural é cities. Já se o substantivo terminou em Y, só que antes dele vem uma vogal, nós apenas acrescentamos S ao final do substantivo, como é o caso da palavra day, acrescentando S, days. Lembrando que day significa dia. Outros exemplos de substantivos terminados em Y são as palavras boy e baby. Boy, nós apenas acrescentamos o S ao final do substantivo. Por quê? Porque antes do Y vem uma vogal, ou seja, ele é precedido de uma vogal. Então, acrescentamos só o S, como diz a regra. Já baby, nós tiramos o Y e acrescentamos IES, porque antes de Y vem uma consoante, é precedido de uma consoante. Portanto, o plural é babies. Lembrando que boy significa garoto, menino, e baby significa bebê. Em inglês, alguns substantivos, quando saem do singular para o plural, possuem uma forma especial. São os casos da palavra child, que é criança, tooth, que é dente, e foot, que é pé. O plural de child é children. O plural de tooth é teeth. E o plural de foot é feet. Outras formas especiais são as palavras sheep, que é ovelha, e fish, que é peixe. Essas duas palavras
não recebem nem S nem ES no final da palavra. Tanto o singular como o plural usamos a mesma palavra, sheep e fish. Existem também algumas palavras em inglês terminadas em F e FE, cujo plural é feito com a troca dessas letras por VES. No total são 10 palavras e eu vou trazer 3 bem comuns para vocês, que são as palavras wife, que significa esposa, e o plural é wives, a palavra wolf, que significa lobo, e o plural é wolves, e a famosíssima palavra life, que resultou em todo esse vídeo explicativo para vocês. O plural de life é lives, ou seja, trocamos o FE por VES. E agora está explicado para vocês porque a frase vidas negras importam é Black Lives Matter e não Black Lives Matter. E é isso aí, galerinha. Espero que o vídeo tenha sido esclarecedor para vocês e espero que vocês não esqueçam. Em casa, na escola, na vida, Black Lives Matter.